Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Hoje nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Já já estaremos saindo do 5º livro da Bíblia. Que maravilha, hein? Eu agradeço a Deus porque nunca pensei em ler a Bíblia juntamente com vocês. E foi assim de Deus, já lemos Novo Testamento inteiro e agora estamos no Velho Testamento, capítulo 10 do livro de Deuteronômio, as segundas tábuas da lei. Aqui Moisés está reafirmando ou explicando novamente para as pessoas sobre tudo que Deus havia feito, inclusive mostrando que por causa do pecado ele quebrou as tábuas, agora Deus deu novamente as leis e ele traz escritas as leis para colocá-las diante do povo. Tem lhe ajudado esses nossos devocionais? Eu gostaria que você me contasse depois nos comentários se você tem sentido bem lendo todos os dias conosco aqui a Bíblia Sagrada. Diz assim o texto, olha: naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte, faze-te uma arca de madeira. Então Deus falou: Moisés, prepara 2 tábuas de pedra, assim como você fez nas primeiras, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebrastes, e as porás na arca. Interessante que quem escreveu nas tábuas foi o próprio Deus. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Interessante, né? Olha como é bom ler, né? Nós sabemos que Deus escreveu nas tábuas. Agora, na nossa cabeça, essas tábuas foram dadas lá no monte? Não. Moisés subiu com essas tábuas. Deus falou, assim como Deus falou na primeira vez, agora o Moisés sobe novamente, ele prepara as tábuas. Agora, disse aqui Deus, eu escreverei nelas, tá? Quem escreveu nas tábuas foi Deus, tá? Deus que escreveu nas tábuas. E faz-te a arca de madeira e tal, das palavras, e assim fiz, madeira de acácia. Então, escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os mandamentos, tá? Interessante, né? Diz o Senhor como as primeiras, faz-te a arca de madeira. E aqui tá aqui o versículo de número 2, escreverei nelas. Quem escreveu nas tábuas foi o próprio Deus. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali então, como o Senhor me ordenou, e parti dos filhos de Israel, de Beerot-Bene-Jaacan e Macerá, e ali faleceu Arão. E ali foi sepultado Eliezer. Ali foi sepultado. E Eliezer, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudgodá, e de Gudgodá a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. E então, Moisés continua falando sobre como Deus estava tratando com a nova geração, porque aqui praticamente é uma nova geração. Moisés aqui está contando para os filhos daqueles que agora iriam entrar na terra prometida. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor.
para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. Quer dizer, Levi não vai possuir terra. Levi não vai ter herança material. A herança de Levi é o Senhor. Assim eu entendo também que nós que fazemos a obra de Deus vivemos da obra. Não temos que ter herança, absolutamente nada. Pensar em coisas materiais, né? Para quê? Se o nosso intuito é ajudar pessoas, é fazer pessoas chegar ao reino de Deus. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir. Porém, o Senhor me disse: levanta-te e põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei a teus pais. Agora aqui, Moisés vai exortar as pessoas a serem obedientes. Agora, pois, ó Israel, que é o Senhor teu Deus. Agora, pois, ó Israel, que é o Senhor teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que é mais que o Senhor está pedindo de você, Israel? Senão que você ande nos estatutos do Senhor, que você ame o Senhor de todo o coração. É só isso que Deus está pedindo. Deus não está pedindo mais nada de Israel, a não ser isso. Que guarde os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. A terra e tudo o que nela há pertence também ao Senhor. Tudo é de Deus, tá? Tudo é de Deus. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como nesse dia se vê. Vocês são escolhidos de Deus para entrar na terra. Nesse caso aqui, os que saíram do Egito já haviam falecido, porque eles foram rebeldes e eles não entraram na terra prometida. Aqui Moisés está lendo as Escrituras, por isso que Deuteronômio é a repetição, e aqui Moisés lê novamente, e agora ele lê para a nova geração, tá? Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Não adianta você vir querendo comprar Deus, que Deus não se vende. Deus não aceita suborno, Deus não aceita recompensa. Não adianta você vir fazendo votos que Deus não aceita. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Lembra do que vocês foram, e assim vocês amem a Deus por isso. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, pelo teu nome jurarás. Então, a aliança de vocês será sempre com o Senhor. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes coisas, terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus, tá? Em multidão. Então vocês devem lembrar sempre de como Deus tratou vocês. Vocês foram escravos no Egito, sofreram no Egito, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
estendeu as mãos e trouxe vocês para cá. Agora vocês devem lembrar disso. Se hoje Deus está dando a vocês uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, Deus está removendo os moradores da terra para que vocês possuam ou possuem essa terra, é para vocês serem gratos a Deus. E aqui Moisés, como eu volto a falar, ele está falando de volta para os descendentes daqueles que saíram do Egito, até porque eles já os pais haviam morrido. Interessante aqui que diz assim, o que o Senhor pede de ti? Nenhuma pessoa poderia dizer que não sabe responder essa pergunta, pois todos haviam sido cuidadosamente instruídos pelas Escrituras. Deus não seria injusto de pedir alguma coisa para aquelas pessoas que eles não soubessem. E também Deus não vai pedir nada que nós não saibamos o que fazer, né? Claro, as atitudes que comprovam a entrega da verdadeira vida a Deus é quando você consiste em amar a Deus, servir a Deus e servir o próximo. Tem pessoas que falam muito sobre servir a Deus, mas não é só servir a Deus, tem que servir o próximo. Esses dias eu vi uma atitude de uma pessoa em relação a um próximo. Eu até tenho até um carinho por essas pessoas, mas houve uma atitude de falta de amor totalmente, falta de empatia, falta de consideração em relação às pessoas, ao ser humano. E olha que era uma pessoa que se diz de Deus, que ama muito a Deus. Gente, não se engane, não tem como amar a Deus sem amar pessoas, tá bom? Tá? Não tem como amar a Deus e não amar as pessoas. Agora, tem como amar as pessoas e não amar a Deus. Você entendeu? Vou repetir novamente. Não tem como amar a Deus e não amar pessoas, tá? Agora, tem como amar pessoas e não amar a Deus. Aí tem, tá? Então, toda pessoa que diz eu amo a Deus, nós temos que olhar como ela trata as pessoas. Eu conheço pastores que dizem, eu amo o povo, mas nunca atende o povo. Não fala com as pessoas, sempre que a pessoa pede um conselho, ele manda falar com o auxiliar, ele manda o obreiro atender, ele está sempre ocupado. Não, fala lá com o meu segundo, meu auxiliar e tal. Que amor é esse que é só dito no altar que ama, né? Eu conheço pastor que diz que ama muitas pessoas, mas nunca atendeu uma alma, com raríssimas exceções, se era uma pessoa de posse ou se era assuntos materiais ligados a coisas físicas. Aí a pessoa tinha todo o tempo e até viajava para outra cidade para encontrar, para falar de negócios, mas quando era para atender uma pessoa, não atendia. Às vezes até para tirar uma foto, era difícil tirar uma foto, porque a pessoa achava que não, porque eu não tenho que fazer isso. Bem, não tem como amar a Deus sem amar pessoas. Coloque isso no seu coração, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração pela vida de todos que estão orando comigo agora. Pai, cresça o teu amor em nossas vidas, cresça o teu amor em nossos corações. Nos dê a graça, nos dê a unção, nos dê a cobertura e o entendimento para que nós possamos, cada dia, mais e mais, crescermos em sabedoria, em respeito e santidade, te amando, te servindo com todo o nosso coração. Muito obrigado, Pai. Nos ensina a amar pessoas, porque quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos fazendo a sua vontade. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bem, eu vejo vocês no próximo devocional, amanhã, neste mesmo canal, né? Claro, aqui no nosso YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus esteja fortemente na vida
de todos vocês. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.